PC Gamer. Muitos aí devem estar querendo comprar um PC Gamer, principalmente agora em 2025, para montar o famoso PC dos sonhos, para jogar qualquer tipo de jogo. E nesse vídeo a gente vai montar um PC custo-benefício. Ele não vai ser um PC top de linha, mas vai ser um PC suficiente para jogar bonitamente, né, os jogos atuais de hoje em dia, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Bem-vindos ao canal Tech Gui, meu nome é Guilherme e lembrando que todos os links de todos os produtos que eu falar vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos começar pelo processador. O processador porque eu trouxe e separei aqui pra gente é o Ryzen 7 5700X, tá? Esse processador ele é um processador muito bom, tá? Tem alguns processadores que no caso são mais inferiores a ele, que muita gente recomenda porque eles são mais baratos, mas esse processador não tá com uma diferença tão grande de preço. Por exemplo, um Ryzen 5600X ele tá por volta de R$800, e sendo que com mais um pouquinho de juntar, você pode simplesmente pegar um Ryzen 7 5700X, que no caso é um processador excelente e muito forte para você jogar. Ele tá por volta agora de R$1.190 por aí, mais ou menos, tá? Mas também você pode pegar a versão normal dele, que é um pouco mais barata, tá? Caso você queira economizar nessa parte, você pode pegar um Ryzen 7 5700 normal e não ser o X. O X, lembrando que ele significa que ele é mais forte, beleza? Ele é um processador excelente para jogos, sendo um processador com 8 núcleos, 16 threads e 4.6 GHz. Mano, ele é um processador muito bom, muito forte, tá? Bem completo, e ele vai dar conta de todos os jogos atuais, lembrando que a gente tá prezando pelo custo-benefício, beleza? Então agora bora para a próxima coisa, que seria a placa-mãe. Para suportar esse processador, eu recomendo para vocês duas placas-mães, beleza? Dependendo da condição que você está querendo comprar, o tanto que você vai expandir desse computador, e se você tem, no caso, opção querer upgrades futuros, tá? A primeira placa-mãe que eu trago aqui para vocês é uma placa-mãe, no caso da Gigabyte. Ela é uma B450. Essa placa-mãe, ela é mais barata pela questão que ela só tem 2 slots de memória RAM e apenas um slot para você colocar algum SSD M2. Então isso faz dela ser mais barata. Ela não tem tanto espaço para você dar upgrade nela, tá? Então essa placa-mãe está custando por volta de R$500, tá? Caso você queira economizar na questão de montar o seu computador. Mas agora, caso você queira investir numa placa-mãe um pouco mais forte para poder dar um upgrade no futuro, eu recomendo para vocês a B550M. Ela é uma placa-mãe muito forte da TUF Gaming. Ela tem 2 espaços para M2 e 4 para colocar memória RAM. Ela suporta mais memória RAM também, só que ela é mais cara. Ela tá por volta de R$900 a R$1.000, dependendo da loja que você comprar. Lembrando que todos os links de lojas diferentes também estão na descrição para você comparar os preços e comprar por lá. Então vai da sua escolha se você quer dar um upgrade futuro ou quer manter essa placa-mãe, né, mais barata ou mais cara, beleza? Agora vamos falar de water cooler, porque para refrigerar esse processador, que ele é mais quente, né, ele é mais forte, eu dou duas opções para vocês novamente. A primeira opção é caso você vai jogar jogos mais de boa, talvez não vá até streamar, tá? Mas você quer, no caso, o seu processador mais frio para você poder jogar coisas mais pesadas. E eu venho indicar para vocês no caso, o water cooler da Rose Mode. Ele é um water cooler de 240mm, ele é um water cooler, no caso, menor, né? Ele tem 2 fãs e ele vai, no caso, já dar conta desse processador, porque esse, querendo ou não, ele é um water cooler custo-benefício, mas ele já é o suficiente se você for jogar mais casualmente, for jogar de boa. E ele tá custando por volta de R$200, tá? Dependendo da loja que você comprar. Mas caso você agora queira streamar, queira fazer, no caso, trabalhos mais pesados, se duvidar até trabalhar com render, essas coisas, eu indico para vocês um water cooler da Mancer. Ele já é um water cooler de 360mm, ele é mais forte, ele é mais potente e vai resfriar muito mais o seu computador. Mas ele custa por volta de R$300 a R$360. Ele é um pouco mais caro que o water cooler da Rise Mode, mas ele também é um ótimo water cooler caso você queira fazer, no caso, processos e trabalhos mais pesados para o seu computador. O kit de fãs eu recomendo bastante o da Thermaltake. Eles são muito bons nessa questão de fãs, mas depende da quantidade que você for colocar no seu gabinete, que a gente vai falar mais pra frente também. Então, dependendo da quantidade que você for colocar no seu gabinete, né, você pode pagar um pouco mais barato, né, como um pouco mais caro também, dependendo da quantidade que você for colocar. Ele está por volta de um kit, geralmente com 4 fãs, fica por volta de R$300 a R$400, tá? Então, depende da quantidade de fãs que você for colocar no seu computador, e mais tarde a gente conversa sobre o gabinete. Memória RAM é muito importante nessa questão do computador, e geralmente eu opto, né, por colocar 2 ou mais memórias RAM, né, no caso 2 ou 4, tá? Que vai ajudar bastante o nosso computador. Lembrando que se você comprar a placa-mãe mais barata, você vai, no caso, ter somente 2 slots de memória RAM. Caso você compre a mais cara, você vai ter 4, onde você vai poder expandir bem mais as memórias RAM. Mas, no caso, as memórias RAM que eu indico para vocês são da Asgard. Elas são muito boas, tá? São excelentes memórias RAM que tem uma frequência muito boa também, DDR4, pra gente utilizar
utilizar também entre, no caso, 3.200 MHz até 3.600 MHz, dependendo da quantidade que você for utilizar. Mas, mano, 3.200 já é muito bom para você jogar, né? E, mano, fazer praticamente trabalhar essas coisas que vai te ajudar bastante. O link também tá na descrição e elas estão custando por volta de 300 e poucos até 400 reais. Você acha essas memórias RAM. Lembrando que eu tô indicando aqui para vocês, no caso, 16 GB, tá? 2 pentes de 8, que vai ser mais que o suficiente se você quiser jogar alguma coisa. Agora, caso você comprar a placa-mãe mais cara, você pode comprar, no caso, 4 pentes, né? E fazer 32 GB de RAM, que vai te ajudar muito. E, sendo bem sincero, eu acho que não é, nem precisa de tanto isso. Mas caso você queira expandir mais e que vai trabalhar, vai fazer alguma coisa mais forte, você pode utilizar 4 pentes de memória RAM, assim você vai ter 32 no total. Eu acho que muita gente estava esperando essa parte, que é a placa de vídeo, e eu tenho duas indicações para vocês aqui agora, tá? As placas de vídeo, essas duas que eu vou indicar para vocês, já são suficientes para rodar todos os jogos da atualidade, pelo menos em 1080, tá? Com a qualidade muito boa para vocês jogarem pelo menos a 60 FPS, de boa, jogos de história, jogos pesados, rodam Cyberpunk e tudo mais, que é o seguinte, pessoal, vocês utilizarem ou, no caso, a versão mais barata, que eu recomendo para vocês a 3060, ou vocês utilizarem a 4060. Eu poderia recomendar para vocês algumas outras, como a 1660 Super, como também a 2060 ou a 2070 Super, que também são excelentes placas. Por exemplo, a minha é uma 2070 Super, mas essas placas não estão sendo tão fáceis de ser achadas no mercado, e se está sendo achado, tá um preço muito alto, que você consegue achar uma placa mais atualizada para você conseguir comprar. Caso você opte pela versão um pouco mais barata, você pode pegar uma 3060, ela tá por volta de R$2.000, que tá um preço até que bom para ela. E caso você queira dar uma atualizada maior, mais forte, uma placa mais poderosa, você pode pegar uma 4060. Não é o topo como uma 4090, mas a 4060 já roda o suficiente para todos os jogos atuais, simplesmente de boa, beleza? Então você vai conseguir jogar. E a 4060 ela tá por volta de 2.100 até 2.000, até 3.000 reais, você acha, dependendo do modelo e da marca que você comprar, tá? E também lembrando que se você quiser investir um pouco mais, você pode pegar uma 3060 Ti, mas, né, ela pode talvez passar um pouco desse valor, tá? Então depende da loja, mas os links estão todos aqui na descrição para você comparar valores. E no caso, lembrando que uma placa de vídeo TI significa que ela tem mais poder que a versão que não tem TI, beleza? Hora do armazenamento, pessoal. Eu sei que quando alguém vai comprar um computador desse, tá, vai querer um armazenamento maior, pela questão de você querer instalar jogos, instalar programas ou até trabalhar, tá? Tem gente que trabalha com foto, essas coisas, render, então ocupa bastante espaço no seu dispositivo. E eu não vou recomendar para vocês um HD ou um SSD de 500 GB, porque querendo ou não, hoje em dia é pouco. 500 GB é muito pouco. Então eu recomendo para vocês um M2 no caso de 1000 GB, no caso 1 TB, para você utilizar no seu computador. 1 TB vai ser mais que o suficiente, né, no caso para você instalar alguns jogos, alguns programas, conseguir jogar, fazer de boa, e mais para frente você pode expandir, no caso dependendo da sua placa-mãe. Se você comprar a mais barata, somente vai ter uma entrada de M2 e vai ter, no caso, na mais cara, 2 entradas. Mas você pode expandir, obviamente, com HDs e SSDs SATAs, que, mano, vai te ajudar bastante também. Então, 1000 GB, 1 TB já é muito bom, e eu não recomendo menos que isso, porque provavelmente você vai usar bem mais que isso para instalar jogos. Hoje em dia um jogo muito pesado tá custando, no caso tá pesando 60, 100, 150 GB, então obviamente você vai querer mais memória e também vai ter arquivos pessoais que você também vai guardar nesse SSD, então no caso vai nisso. E lembrando, fuja de HD, porque HD só serve hoje em dia para backup, porque ele é, no caso, muito lento comparado aos SSDs de hoje em dia. E um SSD de 1 TB NVMe tá custando por volta de 400 a 500 reais, dependendo da loja, mas se você quiser optar por algum SATA, que ele é mais barato, você consegue achar no máximo até por uns 350 reais, que você acha também. E para rodar toda essa configuração, eu trouxe e separei para vocês uma fonte da Corsair de 750 watts. Ela é uma fonte suficiente para rodar totalmente essa configuração, e eu já escolhi ela um pouco mais forte pela questão de você poder dar algum upgrade futuro, caso você queira colocar uma memória RAM com mais frequência ou mais para frente mudar o processador. Essa no caso fonte já é o suficiente para rodar tudo, é uma fonte muito boa, e ela tá custando por volta de 500 a 600 reais dependendo da loja, e no caso ela é uma fonte suficiente muito boa para rodar totalmente essa configuração. E bom, chegou a hora do gabinete. Eu sei que o gabinete é uma escolha muito importante, porque ela é estética, é o lugar onde você vai ficar, onde você vai montar o seu computador. E o gabinete, no caso, ele é muito importante. Muita gente gosta de gabinete minimalista, outros de vidro, então depende da questão que eu falar para vocês. Eu deixo para vocês alguns gabinetes, por exemplo, esses que estão mostrando na tela para vocês, que são exemplos de gabinetes muito legais e bons que eu recomendo para esse setup. E essa questão vai do seu gosto, beleza?
beleza? E lembrando que o tamanho do gabinete importa muito, caso você vai pegar um water cooler de 360 ou de 240 milímetros, tá bom? Então fica de olho nesta questão. Então vários gabinetes bonitos e que eu recomendo vão estar na descrição, porque gabinete no caso é estética e o que vocês vão querer no setup de vocês é algo bonito e estético. Então gosto não se discute, então os links vão estar aqui embaixo para você comparar qual que é o melhor gabinete que você vai querer no seu setup. Deixa o like, se inscreve se eu te ajudei nesse vídeo e não esquece de seguir o canal em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui em cima para você. E deixe sugestão do que vocês querem ver aqui no canal. Um forte abraço do Guilherme, valeu rapaziada!